Milionário queria humilhar o entregador numa partida de xadrez e se choca com o que vê. A mansão dele parecia um castelo de vidro e aço no meio da cidade partida. Teto que brilhava no escuro, lustres que mais pareciam estrelas engaioladas e corredores imensos, frios e vazios. Silas, o milionário sério, olhava para a campainha tocando lá na porta de entrada. Era só um entregador de pizza. Só isso. Ele estava vestido com um uniforme surrado, a camiseta meio amassada e os olhos cansados demais para a juventude que devia ter. Silas mal segurou o riso. Aquele sujeito velho demais para uma entrega, suado e pesado. Um quadro perfeito para humilhar. Vamos ver se sabe jogar xadrez, pensou, com a arrogância pegando fogo. Ele chamou o cara para entrar. Aquele ambiente estalava luxo. O relógio de ouro batia no silêncio. Você sabe jogar? Perguntou Silas, todo cheio de si, sem esconder o desprezo. O entregador largou a caixa de pizza sobre a mesa iluminada pela luz amarelada. Deu de ombros e respondeu seco. Já joguei, mas faz tempo. Silas sentiu um calafrio estranho, quase imperceptível. Faz tempo. Parecia que escondia alguma coisa ali. Foi buscar o tabuleiro de xadrez, um modelo antigo, as peças de madeira, todas com marcas e sujeira. O oposto daquela casa impessoal e menino, parecia que já viu guerra. Sentarem-se à frente do outro. Silas destrinchava, no pensamento como iria esmagar aquele sujeito. Era bonito só de olhar, o esforço do homem, a sutileza dos dedos movendo as peças. Na primeira jogada do entregador, Silas congelou. Parece coisa de quem já conheceu derrotas duras. Ele murmurou para si, sem querer mostrar que a alma apertou. O sujeito jogava como quem soubesse dos buracos ocultos no tabuleiro da vida. E não era só na partida. Enquanto as peças deslizavam, Silas viu mais do que um entregador à sua frente. O homem não falava sobre a tragédia que arrancou dele uma vida normal, a perda que o fez abandonar sonhos brilhantes de mestre do xadrez, o peso dos dias escuros invisíveis sob aquele corpo cansado. Silas lembrou do pai distante, do próprio passado coberto de sombras e luxo vazio. Cada movimento do entregador jogava uma sombra no coração dele, um pedido calado para que aquele jogo fosse mais que um duelo, um segredo do passado que, silencioso, pulsava entre as mesas, entre as peças. O silêncio dominava a sala. Nem o tic-tac do relógio se ouviu. Então, uma jogada inesperada. O entregador parecia prever o lance que Silas desejava. O milionário engoliu seco, sentiu o nó na garganta apertar. Perder a partida podia não ser o pior. Talvez muito mais aterrorizante fosse perder a chance de se abrir. Mas o que aquele lance revela sobre o que realmente importa? Dinheiro ou dignidade? Poder ou respeito? Antes que Silas pudesse decidir, a verdade vinha escondida nas sombras do tabuleiro, revelando que o jogo não era só entre eles. Era um choque entre dois mundos. Um encontro que ninguém esperava. Ei! Antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Silas observou o movimento impetuoso do entregador. A peça deslizou pelo tabuleiro e parou em uma posição devastadora. O coração do milionário disparou. Ele está jogando como um mestre, pensava, com a mente em conflito. A tensão no ar era palpável, como se o ambiente pudesse explodir a qualquer momento. A sala, antes silenciosa, foi abruptamente interrompida pelo barulho do celular de Silas. Um toque agudo, repetido, insistente. Ele hesitou, encarando o aparelho que vibrava como se soubesse do confronto que se desenrolava.
O entregador, com um leve sorriso no rosto, gesticulou para que respondesse. Silas não queria, mas a inquietação do aparelho era insuportável. Ele atendeu, pronto para dispensar algum conhecido incômodo. Na outra ponta da linha, uma voz conhecida. Sua esposa, Clara. Mas algo estava errado. O tremor na voz dela gelou a espinha de Silas. Silas, você precisa voltar para casa. É sobre a empresa. Tem algo sério acontecendo. A contabilidade não bate. O silêncio pairou. E quem está lá com você? A dúvida na voz dela, a preocupação, ficou ecoando nas orelhas dele. Estou jogando xadrez com o entregador. O que aconteceu? Ele tentou manter o tom calmo, mas Clara continuou. Os números estão errados. O sócio. Ele fugiu, Silas. Levaram tudo. A batida rápida do coração se transformou em um eco ensurdecedor na mente de Silas. Um vazio, uma perda iminente. A empresa, a fortuna, tudo o que ele construíra, ameaçado por uma traição impensável. Uma onda de adrenalina atravessou seu corpo. Enquanto escutava, o entregador, sem perceber a gravidade do momento, moveu outra peça, cada vez mais assertivo, como se jogasse em um torneio, não em uma sala de estar luxuosa. O rosto do homem parecia mais determinado do que nunca, e Silas notou algo familiar naquele olhar cansado. Algo que não era sobre pizza, mas sobre sobrevivência. Silas, estou com medo. A voz de Clara agora tremia. O que devemos fazer? Podemos perder tudo. Foi como um tapa. Ele sentiu seu mundo desmoronando, olhando para o homem à sua frente, ainda concentrado em cada lance. Calma, Clara. Eu estou fazendo algo importante aqui. Vou resolver. Respondeu, mas a incerteza apertava seu peito. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu na rua. Um carro buzinando. Frenesi. Sirenes cortando o ar. Silas virou-se para a janela e o que viu fez seu sangue congelar. A polícia cercava a mansão. Era como estar em um filme de ação. O que está acontecendo? A voz dele falhou. O entregador também olhou, e Silas viu seus olhos se expandirem, como se o mundo ficasse diferente para ele também. No instante seguinte, uma peça de madeira escorregou da mão do entregador e caiu, fazendo um barulho profundo no silêncio perturbador da casa. Silas, quem é esse entregador? Uma nova onda de desespero atravessou a voz de Clara. Ele encarou o homem à sua frente, um misto de compreensão e receio em seu olhar. Havia mais ali do que Silas conseguia ver. O entregador, ao perceber a tensão, exclamou: "Você não sabe, sabe?" A frase ressoou, cortando a atmosfera. O milionário e o entregador estavam prestes a se revelar um para o outro de maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E as sirenes? Elas apenas começavam a perturbar o que estava prestes a acontecer. O futuro era incerto, a tensão estava no ar, e Silas sentia que o jogo de xadrez acabou de ganhar um novo e aterrorizante complexo. Silas encarou o entregador, os olhos fixos um no outro, a tensão tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. E então, como se o universo estivesse pregando uma peça, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo. A porta da mansão foi arrombada, e homens encapuzados invadiram com uma rapidez aterradora. Eles não eram apenas ladrões, eram mísseis humanos, prontos para devastar tudo. Silas sentiu o coração saltar na garganta. O que está acontecendo? Seu cérebro não conseguia processar. Um dos intrusos apontou uma arma para Silas, enquanto o outro se dirigia ao entregador.
As sirenes fora da casa se misturavam com gritos de pânico. O entregador, que antes parecia um homem comum, agora exibia um brilho intenso nos olhos. "Cuidado!" gritou. Silas ficou paralisado, a mente girando. A cena se desenrolava em câmera lenta, e no meio do caos, a verdade começou a se desenhar. O entregador não era quem parecia. O uniforme surrado, o olhar cansado, tudo era uma fachada. O homem, antes invisível, revelava-se um jogador de xadrez muito mais astuto do que Silas poderia imaginar. Ele se levantou, seu corpo erguendo-se como se finalmente lembrasse de um passaporte perdido. Com movimentos rápidos, ele arremessou uma cadeira em direção ao intruso armada, desferindo um golpe certeiro. O homem cambaleou e a arma disparou para o teto. O estrondo da bala ecoou, trazendo um novo terror à situação. "Silas, vá!" insistiu o entregador. E neste momento, a conexão entre eles se tornou palpável. Não era apenas um jogo. O que parecia ser uma partida de xadrez havia se transformado em uma batalha pela sobrevivência. O entregador, em sua essência dourada, era muito mais do que um mero entregador. Ele sabia o que fazer. Foi quando tudo virou. No caos, Silas viu algo que fez seu estômago revirar. Em um movimento preciso, o entregador deu um giro, tirando uma arma escondida de seu próprio uniforme. Silas não podia acreditar no que via. O homem que ele havia pensado ser um mero operário estava mais próximo de um agente em missão do que nunca. O xadrez se tornara real, mais mortal. Segurando a arma, o entregador olhou para Silas, e em seus olhos havia uma combinação de determinação e dor. "Você não sabe quem eu sou?" A revelação pairou entre eles como uma tempestade prestes a estourar. No fundo, havia uma frustração, um orgulho despedaçado e uma história que desafiava tudo que Silas conhecia. As sirenes agora ecoavam em sinfonia com a adrenalina que pulsava nas veias de Silas. Ele não sabia se a batalha era pelo dinheiro ou pela vida, ou se o entregador era o caminho para a verdadeira libertação. As peças no tabuleiro da vida estavam se movendo. E agora ele tinha que decidir: ficar e enfrentar o que estava prestes a ser revelado, ou correr e deixar tudo para trás. A escolha era sua, e o peso dela se tornava insuportável. "Silas." A voz de Clara vinha deleitada em altíssima definição do outro lado da linha. Mas ele não podia responder. Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. O jogo mudara e as consequências de cada movimento ameaçavam engolir tudo ao seu redor. Silas encarou o entregador, os olhos fixos um no outro, a tensão tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. E então, como se o universo estivesse pregando uma peça, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo. A porta da mansão foi arrombada, e homens encapuzados invadiram com uma rapidez aterradora. Com armas em punho, eles não eram apenas ladrões. Eram uma tempestade prestes a devastar tudo. Silas sentiu o coração saltar na garganta. O que está acontecendo? Seu cérebro não conseguia processar. Um dos intrusos, com um olhar gelado, apontou a arma para Silas. O mundo parecia girar. O entregador se levantou, seu corpo erguendo-se numa resposta instintiva. "Cuidado!" gritou, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele saltou, arremessando uma cadeira em direção ao invasor. A madeira estalou ao atingir o homem, que cambaleou, permitindo que a bala disparasse para o teto, fazendo os candelabros balançarem. "Silas, vá!" insistiu o entregador, agora com um brilho intenso nos olhos. A adrenalina subia. O caos estava instaurado. Em meio ao barulho e à confusão, a verdadeira natureza do entregador seria revelada. Ele estava voando, mais que um mero entregador. Agora,
Estava lutando como alguém que tinha um peso imenso para carregar. Quando tudo parecia perdido, uma sirene cortante reverberou na sala. O entregador precisou agir rápido. Estava prestes a sacar a arma que carregava quando, de repente, Silas percebeu algo que fez seu estômago revirar. O entregador, que até então parecia um homem qualquer, fez um movimento rápido e retirou uma máscara preta que havia escondido sob a camiseta. Todos em choque. "O que você está fazendo?" Silas gritou, o pânico tomando conta dele. A verdade se desenrolava como um filme de terror. Aquele entregador era um agente disfarçado. Seu coração afundou. O homem, sob a fachada simples, tinha uma vida que Silas nunca poderia imaginar. "Silas, você precisa entender. É uma armadilha. Eu estou aqui para te proteger." O entregador, com uma urgência palpável na voz, parecia crer na própria inocência, mas as palavras pairavam pesadas. O olhar dele era uma mistura de dor e determinação. Silas se virou para o intruso, que estava se levantando atordoado. "Quem é você?" ele exigiu saber. O entregador deu um passo à frente, as armas fazendo faíscas com seus segredos. A tensão no ar era eletrizante. Não era só uma questão de vida ou morte. Era sobre um jogo muito mais profundo, onde as peças estavam em risco. Aquela batalha, que começou como um duelo de xadrez, agora se tornava muito mais do que um jogo. Silas sentia que cada movimento seu poderia custar caro. Com os instintos aflorados, ele olhou para o entregador novamente. O que ele sabia? E a traição que pairava na atmosfera, como uma sombra que se recusava a ir embora. "Silas!" A voz de Clara ecoou na mente dele, e ele percebeu que isto ia muito além de uma ameaça física. Era uma teia de mentiras, e no centro dela estava ele, aturdido e sem saber em quem confiar. O que estava prestes a ser revelado poderia desmoronar tudo o que conhecia. A escolha estava diante deles: lutar ou fugir. E talvez a luta não fosse apenas pelas suas vidas, mas por tudo o que ainda poderiam ser. Silas encarou o entregador, os olhos fixos um no outro, a tensão tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. E então, como se o universo estivesse pregando uma peça, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo. A porta da mansão foi arrombada e homens encapuzados invadiram com uma rapidez aterradora. Com armas em punho, eles não eram apenas ladrões. Eram uma tempestade prestes a devastar tudo. Silas sentiu o coração saltar na garganta. O que está acontecendo? Seu cérebro não conseguia processar. Um dos intrusos, com um olhar gelado, apontou a arma para Silas. O mundo parecia girar. O entregador se levantou, seu corpo erguendo-se numa resposta instintiva. "Cuidado!" gritou. Como se o tempo tivesse desacelerado. Ele saltou, arremessando uma cadeira em direção ao invasor. A madeira estalou ao atingir o homem, que cambaleou, permitindo que a bala disparasse para o teto, fazendo os candelabros balançarem. "Silas, vá!" insistiu o entregador, agora com um brilho intenso nos olhos. A adrenalina subia. O caos estava instaurado. Em meio ao barulho e à confusão, a verdadeira natureza do entregador seria revelada. Ele estava voando, mais que um mero entregador. Agora, estava lutando como alguém que tinha um peso imenso para carregar. Quando tudo parecia perdido, uma sirene cortante reverberou na sala. O entregador precisou agir rápido. Estava prestes a sacar a arma que carregava, quando de repente, Silas percebeu algo que fez seu estômago revirar. O entregador, que até então parecia um homem qualquer, fez um movimento rápido e retirou uma máscara preta que havia escondido sob a camiseta. Todos em choque. "O que você está fazendo?" Silas gritou, o pânico tomando conta dele. A verdade se desenrolava como um filme de terror. Aquele entregador
era um agente disfarçado. Seu coração afundou. O homem sob a fachada simples tinha uma vida que Silas nunca poderia imaginar. Silas, você precisa entender. É uma armadilha. Eu estou aqui para te proteger. O entregador, com uma urgência palpável na voz, parecia crer na própria inocência, mas as palavras pairavam pesadas. Nesse instante, a sala foi tomada por uma explosão ensurdecedora. A bomba instalada na entrada da mansão estourou, fazendo as paredes tremerem como papel. Silas mal teve tempo de se segurar. O calor e a fumaça invadiram o espaço, e ele sentiu o azulejo sob seus pés tremer. Ele mal conseguia respirar. No meio do caos, Silas viu algo que o deixou paralisado. Um dos intrusos estava se levantando com uma bomba na mão. Um detonador lirado. "Vocês acham que podem escapar?" Ele gritou, com um sorriso maléfico no rosto. Silas encarou o entregador, seu coração disparado. Ali, no meio do tiroteio, tudo mudava. Ele teria que escolher: correr e deixar para trás tudo o que construiu, ou ficar e lutar ao lado de alguém que até então parecia ser apenas um entregador de pizza. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o entregador fez algo que Silas nunca esperaria. Com um movimento rápido, ele desferiu um golpe certeiro no intruso, fazendo o detonador voar longe. Mas não era só um golpe. Era um lance que revelava um passado obscuro. O entregador não estava ali apenas para proteger Silas. Ele tinha uma missão pessoal. As luzes começavam a piscar, e a sirene da polícia se aproximava cada vez mais. "Silas, tem algo que você não sabe. Eu sou seu irmão perdido." A revelação cortou como um punhal. O tempo parou. O que ele acabara de ouvir? As peças do tabuleiro mudaram, e a conexão que pensou ter era muito mais profunda do que poderia imaginar. No meio do fogo cruzado, ele precisava decidir se podia confiar em alguém que poderia ser parte da sua própria história, ou a causa de todo esse pesadelo. Silas encarou o entregador, os olhos fixos um no outro, a tensão tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. E então, como se o universo estivesse pregando uma peça, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo. A porta da mansão foi arrombada e homens encapuzados invadiram com uma rapidez aterradora. Com armas em punho, eles não eram apenas ladrões. Eram uma tempestade prestes a devastar tudo. Silas sentiu o coração saltar na garganta. O que está acontecendo? Seu cérebro não conseguia processar. Um dos intrusos, com um olhar gelado, apontou a arma para Silas. O mundo parecia girar. O entregador se levantou, seu corpo erguendo-se numa resposta instintiva. "Cuidado!" gritou, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele saltou, arremessando uma cadeira em direção ao invasor. A madeira estalou ao atingir o homem, que cambaleou, permitindo que a bala disparasse para o teto, fazendo os candelabros balançarem. "Silas, vá!" insistiu o entregador, agora com um brilho intenso nos olhos. A adrenalina subia. O caos estava instaurado. Em meio ao barulho e à confusão, a verdadeira natureza do entregador seria revelada. Ele estava voando, mais que um mero entregador. Agora estava lutando como alguém que tinha um peso imenso para carregar. Quando tudo parecia perdido, uma sirene cortante reverberou na sala. O entregador precisou agir rápido. Estava prestes a sacar a arma que carregava quando, de repente, Silas percebeu algo que fez seu estômago revirar. O entregador, que até então parecia um homem qualquer, fez um movimento rápido e retirou uma máscara preta que havia escondido sob a camiseta. Todos em choque. "O que você está fazendo?" Silas gritou, o pânico tomando conta dele. A verdade se desenrolava como um filme de terror.
Aquele entregador era um agente disfarçado. Seu coração afundou. O homem sob a fachada simples tinha uma vida que Silas nunca poderia imaginar. Silas, você precisa entender. É uma armadilha. Eu estou aqui para te proteger. O entregador, com urgência na voz, parecia acreditar na própria inocência, mas as palavras pairavam pesadas. Uma das intrusões, percebendo a confusão, avançou e atirou contra o entregador. O tiro ecoou, mas a bala nunca atingiu o alvo. Em um movimento ágil, o empregador esquivou-se, mas Silas viu algo que o paralisou. Quando a poeira assentou, uma sombra do passado surgiu de repente. A porta, ainda balançando, revelou outro homem envolto em escuridão. O antigo sócio de Silas, Mateus. Seu rosto era um misto de raiva e triunfos. E pela primeira vez, Silas entendeu. A traição não era apenas um golpe do destino. Era um plano meticulosamente arquitetado. Mateus tinha peças em movimento, e Silas começava a captar as implicações. Você estava me esperando, Silas. Mateus falou com um sorrisinho desdenhoso. Sempre foi fácil. Apostei que você chamaria os serviços de entrega. O entregador? Ele é apenas uma distração. Silas sentiu o chão desmoronando sob seus pés. O entregador, o homem que acreditava ter vindo para salvá-lo, era uma peça no tabuleiro de Mateus. E então, como se o tempo estivesse se arrastando, Silas viu o rosto do entregador escurecer. Mateus, você. Começaram a surgir as dúvidas. Sim, Silas. E mais uma coisa. Você é meu filho. As palavras atingiram Silas como um soco no estômago. Seria possível? A revelação calou a sala. O que restava de sua vida era uma genialidade enredada em uma teia de mentiras. O entregador não era seu salvador, mas um elo que conectava um passado obscuro a um presente tumultuoso. Enquanto as sirenes se aproximavam, a confusão e o terror se tornavam um campo de batalha. Silas se viu cercado por segredos, traições e um legado que nunca imaginou carregar. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas alterar tudo o que conhecia, mas redefinir quem ele era. E alós, em um movimento rápido, o entregador sacou uma arma e apontou para Mateus. Silas sentiu sua respiração prender. O que o próprio irmão, ou talvez o pai, estava prestes a fazer. A batalha se transformava em uma guerra pessoal. O instinto de sobrevivência ardia, e a escolha entre a verdade e a traição tornava-se insuportável. Tudo estava em jogo agora. Silas encarou o entregador incrédulo. Você é meu irmão? A revelação sobrecarregou seu cérebro, uma onda de confusão batendo com força. Mas a resposta dele não pôde se concretizar. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar, e a sala tremeu, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Silas mal teve tempo de pensar. Os intrusos, perdendo a disciplina com a chegada do caos, se espalharam pela sala. Um deles apontou a arma para o entregador, desferindo um disparo. Silas ficou paralisado, mas o entregador, em um movimento rápido, pulou para o lado, esquivando-se. Neste momento, o próprio chão parecia ruir sob seus pés, as luzes piscando na mesma dança de terror. Um dos homens chegou até a mesa e, em meio ao confronto, agarrou o quadro de xadrez, espalhando as peças pelo chão como se fossem vidas sendo perdidas. Silas se sentiu sufocado. A traição, o choque e a revelação sobre seu irmão se embrulhavam em sua mente. E agora, o que mais poderia acontecer? Mateus, rindo de forma insana, olhava de um para o outro. Você sempre foi o protegido, Silas. O favorito. Os edifícios, o dinheiro. Tudo isso era apenas uma ilusão. Ele se aproximou, seu olhar mais ameaçador que qualquer arma. Eu sempre estive nos bastidores, assistindo enquanto você acreditava que tinha tudo.
O entregador, não, seu irmão, estava atrás de Silas, ofegante. Mateus, você nunca entenderá. Silas não é seu inimigo. Mas a crueldade no olhar de Mateus não se desvaneceu. Era como se o tempo estivesse paralisado. Cada segundo se arrastava. Cada respiração pesava nos pulmões de Silas. Então algo inesperado aconteceu. Outra explosão, mais proximidade. As paredes começaram a desmoronar e a fumaça invadiu o ambiente. Os gritos de fora misturaram-se ao barulho do colapso. Silas estava em um pesadelo, mas a realidade ia além. E no meio do caos, um nome surgiu em sua mente como um relâmpago. Júlia! Ele gritou, lembrando-se da mulher que amava e que estava em casa, longe de toda essa confusão. Mas a sala não parecia se importar com suas suposições. Os invasores trocaram olhares de cumplicidade, e uma figura se destacou. Um homem que Silas reconheceu instantaneamente. Não era qualquer um. Era o sócio que matou o pai deles. Era o motivo de tudo. A peça final em um jogo insano. Você está vivo! Silas sussurrou, incredulidade se transformando em desespero. A face conhecida sorriu, um sorriso torto. Sim, Silas, e agora a verdadeira jogada vai começar. As palavras ressoaram, uma sinfonia de traições e segredos enterrados. Silas segurou o braço do entregador, ainda tentando processar tudo. O que você sabe? Era um apelo. As sirenes se aproximavam. O tempo corria. Eles não tinham uma saída segura. Mas o olhar do entregador, agora revelado como seu irmão, estava resoluto. Sobre a sua infância, Silas. Sobre nós. Não temos muito tempo. As peças do tabuleiro da vida estavam desorganizadamente distribuídas. Silas se sentia perdido. Um peão em um jogo de xadrez de proporções épicas. E, à medida que a fumaça se dissipava lentamente, a certeza de que cada revelação acontecia em um instante de desespero era cada vez mais palpável. Enquanto a verdade se aproximava, o choque do que estava por vir ameaçava despedaçar tudo. O destino de todos estava em uma corda bamba, e Silas tinha que decidir: enfrentar tudo pela verdade ou se esconder em suas mentiras. Silas encarou o entregador, incrédulo. Você é meu? Meu irmão? A revelação sobrecarregou seu cérebro. Uma onda de confusão batendo com força. Mas a resposta dele não pôde se concretizar. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar e a sala tremeu, fazendo as luzes piscarem como se o mundo estivesse se desfazendo. Silas mal teve tempo para processar. Os intrusos, perdendo a disciplina com a chegada do caos, se espalharam pela sala. Um deles apontou a arma para o entregador, mas antes que pudesse disparar, houve um estalo no ar. Um tiro vindo do andar de cima. Silas congelou. O impacto foi seguido de um grito ensurdecedor que ecoou, como se o prédio estivesse em colapso. Mateus pressionou as mãos contra a cabeça, o rosto um misto de fúria e terror. O que está acontecendo? Ele gritou, enquanto tentava se manter em pé. Silas não tinha resposta. Seus pensamentos girando como um redemoinho. O caos estava se intensificando. No meio da confusão, o entregador se virou. Seu olhar estava sereno, quase hipnotizante. Silas, agora não é o momento de hesitar. Precisamos sair. Mas antes que ele pudesse arrastar Silas para longe, outro tiro ecoou, e o mundo parecia parar. Um dos intrusos caiu ao chão, e uma sombra imponente apareceu na porta. Uma figura conhecida. Pare de atirar! Estou aqui para resolver isso! O novo visitante era ninguém menos que Clara, sua esposa.
Ela estava armada, mas havia algo diferente no olhar dela. Um brilho de determinação, mas também de dor. Silas, você não sabe a verdade. Eu fiz o que tinha que fazer. O coração de Silas disparou. O que você quer dizer com isso? O horror estava prestes a se desenrolar, e as palavras de Clara penduravam no ar como uma lâmina afiada. Mas antes que ela pudesse explicar, outra explosão irrompeu do lado de fora, fazendo a casa tremer mais uma vez. Mateus, você não pode me seguir! Clara se virou para o ex-sócio de Silas, seu olhar cheio de algo que Silas não entendia. Não agora. Era como se um eco do passado gritasse entre eles, algo que não havia sido resolvido. Silas sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Clara, segura essa arma! Não se envolva nisso! Silas gritou, mas as palavras dele mal atravessaram a confusão. Os intrusos começaram a recuar, um deles segurando uma bomba, enquanto Mateus se aproveitava da necessidade de todos se protegerem. Sabia que vocês dois eram um problema. Nunca deveriam ter se metido no meu caminho. Mateus avançou, o desespero em seu tom. Clara olhou para Silas, o espelho da sua própria insegurança refletido na expressão dele. Você precisa saber a verdade. Eu fiz um trato com Mateus. Um trato? Silas sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Você estava do lado dele o tempo todo? O grito se misturou ao barulho ensurdecedor de sirenes, que se aproximavam rapidamente. Não é isso, eu fiz aquilo para proteger nós dois. As palavras saíram de Clara entrecortadas, mas antes que ela pudesse explicar mais, uma figura disparou pela porta. Um homem encapuzado, segurando uma pasta escura. O que você trouxe aí? Gritou o entregador, sem saber se deveria se preparar para o combate ou se proteger. Mas ao abrir a pasta, o homem revelou uma série de documentos. Os registros da sua família, Silas. Segredos que vão mudar tudo. O que aquelas páginas guardavam? Um relato sobre conexões, traições e lealdades quebradas. Silas sentiu um nó na garganta enquanto seus olhos percorriam os papéis. O horror estava longe de terminar. Enquanto o passado voltava para atacá-lo, a realidade que conhecia começava a desmoronar. Ele tinha que decidir rápido. Confiar em Clara ou em seu irmão. Mas assim que a tensão atingiu seu auge, o homem encapuzado gritou: "Estão vindo! Precisamos fugir agora!" E com isso, Silas só pôde pensar em uma coisa. Qual era a verdade que estava prestes a vir à tona? Silas encarou o entregador incrédulo. "Você é meu irmão?" A revelação sobrecarregou seu cérebro, uma onda de confusão batendo com força. O ar estava pesado e sua mente disparava em 1000 direções. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão ensurdecedora cortou o ar, e a sala tremeu, fazendo as luzes piscarem como se o mundo estivesse se desfazendo. Silas nem teve tempo para entender. Os intrusos, perdendo a disciplina com o caos, se espalharam pela sala. Um deles apontou a arma para o entregador, mas antes que pudesse disparar, houve um estalo no ar, um tiro vindo do andar de cima. Silas congelou. O impacto foi seguido de um grito ensurdecedor que ecoou, como se o prédio estivesse em colapso. Quando a poeira assentou, um dos homens armados grimaceu, caindo ao chão com um silêncio súbito. Enquanto o homem encapuzado com a pasta escura aproveitou a confusão. Os registros da sua família, Silas. Segredos que vão mudar tudo. Ele arremessou as páginas. Fotos antigas, documentos amarelados e um nome em destaque que fez o coração de Silas parar. Clara Gomes. Aquela era sua esposa. Mas não era só isso. O nabaixo de Clara fez seu sangue ficar gelado.
Silas, eu não. Clara tentava explicar, mas o tempo parou. Silas ficou tonto, as memórias da infância voltando como flashes de um filme em câmera lenta. Conversas sussurradas, olhares furtivos. Tudo começava a ganhar sentido. Clara estava envolvida, e até ali ele não tinha percebido a extensão da traição. A sala estava em chamas, a fumaça invadindo o ar, mas nada parecia importar. Você sabia de tudo! Ele gritou, a dor transbordando em cada frase. Clara, você me traiu com meu próprio irmão? Ela hesitou, e isso foi tudo. O silêncio cultivado entre os dois gritou mais alto do que qualquer explosão. Naquele instante, o entregador, a figura que até então parecia um herói, agora se tornava um problema. O olhar dele era um misto de dor e determinação. Silas, não é isso que você pensa. Eu estou aqui para proteger você. Proteger. Ou vingar-se? Silas não conseguia controlar a raiva. Estava perdido em um emaranhado de mentiras e ilusões, sem saber em quem confiar. Mateus avançou, seu olhar gélido. Silas, você achou que poderia escapar do passado? Estava esperando por isso. As sirenes se aproximavam. A tensão aumentava. Uma porta foi arrombada com um estrondo, e a figura de um policial apareceu. Mas não era apenas um policial. Era o pai que Silas acreditava ter perdido há anos. O que você está fazendo aqui? Silas gritou, a verdade pesando como uma âncora. Eu tive que voltar. Havia coisas que ainda não sabia. Coisas que envolviam todos vocês. A voz dele estava cheia de dor, mas as revelações exigiam mais. O mundo inteiro de Silas estava escorregando entre seus dedos. O que mais ele não sabia? Enquanto o tempo se arrastava, a realidade revelava uma complexidade impensável. Clara, o entregador, Mateus, o pai, tudo conectava de uma forma sombria. No final, o que realmente importa? Somos todos só peças em um jogo maior. E nesse momento, a certeza de que tudo que acreditava ser verdadeiro ameaçava desmoronar. O passado começava a emergir, revelando que a história estava apenas começando, e para Silas, o real jogo de xadrez estava apenas em suas etapas iniciais. Silas encarou o entregador, agora revelado como seu irmão. Você é meu? Meu irmão? A revelação o atingiu como um soco. Mas a questão estava longe de terminar. Antes que pudesse processar isso, a sala tremeu com mais uma explosão. A fumaça invadiu o ar, preenchendo tudo, enquanto os intrusos trocavam olhares nervosos. Silas sentiu seu coração disparar. Saia daqui! Gritou o entregador, movendo-se rapidamente em direção a Mateus, que parecia dominar a situação. Clara estava paralisada, dividida entre o amor e a traição. Silas viu a incerteza em seus olhos, um espelho do que ele sentia. A confusão se acumulava e a tensão aumentava a cada segundo. Você não sabe o que está fazendo, Silas, berrou Mateus, sua face distorcida em raiva. O passado, as traições, tudo parecia convergir em um único ponto explosivo. Silas respirou fundo. Precisava agir. Você sempre foi mesquinho, Mateus. Perdemos tempo demais com jogos de poder. Enquanto a sirene da polícia se aproximava, o clima tornava-se mais eletrizante. O caos estava prestes a transbordar. Então, um tiro ecoou. O som rasgou o ar e Silas ficou paralisado. O rosto de Clara se contorceu em horror. O entregador se lançou na frente dela, um movimento rápido como um instinto. Não! Silas gritou, mas já era tarde. O corpo do entregador caiu ao chão. O coração de Silas disparou, a visão embaçada pela dor. Por que você fez isso? O desespero lhe tomou. O entregador, seu irmão perdido, agora jazia ali, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Mateus, aproveitando a confusão,
se virou para Silas. Veja onde suas escolhas te levaram. O grito do irmão soava como uma maldição, cada palavra como lâmina. Silas, lutando para reter as lágrimas, sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Silas, não, escute. Clara tentou intervir, mas a raiva dele a calou. É você que me trouxe até aqui. Você é parte de tudo isso. E enquanto a fumaça subia, Silas percebeu que essa batalha não era apenas sobre dinheiro ou traições. Era sobre família, laços que deveriam unir, mas que agora estavam quebrados. Lá fora, sirenes e gritos se aproximavam. Silas teve uma ideia. Olhando para o corpo de seu irmão, uma faísca de coragem surgiu. Precisamos sair daqui. Agora. Estendendo a mão para Clara, ele puxou-a, forçando-a a seguir. O peso do passado ainda oprimia, mas havia uma necessidade urgente de recomeçar. Eles correram para a saída, passando pelas sombras do apartamento desmoronando. Naquele momento, Silas percebeu que a vida não era um jogo de xadrez. Era um campo de batalha, repleto de choques, perdas, mas talvez também de possibilidades. As sirenes ficaram mais intensas e a realidade se impôs. Eles precisavam enfrentar as consequências, juntos, enquanto deixavam o prédio, um último olhar para trás. O passado estava lá, mas eles ainda podiam escolher o futuro. Silas suspirou, aliviado, mas a dor da perda o seguiria por muito tempo. O ciclo não estava completo, mas quem sabe? Um dia ainda haveria paz. E você que assistiu a tudo isso, o que acha que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando essas histórias impactantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.